Bom, pessoal, nós daremos início agora à nossa quarta aula teórica de anatomia dos animais domésticos, na qual nós abordaremos a anatomia do sistema muscular. E eu inicio essa aula perguntando por que é importante para vocês, futuros zootecnistas, conhecerem a composição histológica e a anatomia do sistema muscular dos animais. Bom, em todo sistema de criação, o objetivo sempre vai ser a obtenção do máximo retorno econômico. E para isso, os criadores buscam pela seleção de animais que expressem o maior potencial produtivo ou potencial competitivo, no caso dos animais destinados à competição. Neste contexto, são levados em consideração não apenas os índices produtivos e reprodutivos, ou seja, os indicadores zootécnicos, como também ganho de peso, conversão alimentar e conformação da carcaça. Então, notem que o aspecto anatômico consiste numa importante ferramenta de seleção para o melhoramento genético de um rebanho, seja para um rebanho comercial ou para um rebanho de animais de elite. O sistema muscular, ele também é muito importante para a estabilização das articulações. Então, é importante que os reprodutores, tanto machos quanto fêmeas, tenham um sistema muscular bem desenvolvido. No caso do macho, para que ele suporte o processo de monta, seja na fêmea para cópula, na monta natural, ou seja, o processo de monta no manequim para coleta de sêmen visando a inseminação artificial. Da mesma forma, a fêmea precisa ter um sistema muscular bem desenvolvido para suportar o macho no momento da monta natural e também para suportar a gestação e o processo de lactação, uma vez que durante a gestação vai ocorrer a hiperplasia do útero e o útero é um órgão muscular. E durante a lactação vai ocorrer também a hiperplasia da glândula mamária. Para os criadores de gado de corte, é importante também que esses animais apresentem um bom desenvolvimento muscular, uma boa conformação de carcaça, um bom ganho de peso, e uma conversão alimentar bem eficiente. Então, neste contexto, na busca por animais que apresentassem um sistema muscular mais desenvolvido, na Bélgica foi criada uma nova raça de gado de corte, que é o gado belga azul, que se caracteriza por apresentar uma dupla musculatura. Essa raça ela foi obtida a partir do cruzamento de animais que apresentavam mutações em genes específicos, resultando na hipertrofia muscular. O problema dessa raça é que toda vez que você realiza um processo de seleção de animais por meio de cruzamento, visando a seleção de uma característica em específico, outras características passam a ser prejudicadas. Então, esses animais tendem a apresentar malformações ósseas, os ossos vão ser mais fracos justamente porque eles apresentam uma sobrecarga de peso devido a essa dupla musculatura, apresentam uma maturidade sexual mais retardada e uma conversão alimentar menos eficiente. E eu coloquei esse exemplo aqui, gente, para que vocês entendam a importância de se conhecer a estrutura muscular de um animal, para que vocês possam reconhecer as diferenças que existem entre raças e espécies e proceder à seleção por meio de cruzamentos, visando o melhoramento genético do rebanho da melhor maneira possível, da maneira mais adequada possível. O conhecimento da estrutura muscular dos animais, em especial dos animais destinados a fins produtivos, também é importante para que a gente consiga determinar o melhor local de aplicação de determinados fármacos e vacina. Geralmente, no processo de vacinação, a vacina ela desencadeia uma reação inflamatória no local de aplicação. Então, nos animais destinados à produção de carne, é recomendado que a vacinação seja realizada na tábua do pescoço, evitando assim os cortes cárneos nobres que ocorrem em especial no membro posterior, no membro pélvico. Por exemplo, picanha, filé mignon, são cortes cárneos que envolvem musculaturas que ocorrem no membro pélvico. Então, recomenda-se nesses animais destinados à produção de carne que a vacinação seja realizada na tábua do pescoço, porque se ocorrer uma reação inflamatória, você não tem
comprometimento dessas carnes nobres. No equino, também recomenda-se que a vacinação seja realizada na base do pescoço, ou seja, não muito próximo da coluna vertebral, para evitar nervos, porque caso também haja formação de um abscesso, é muito mais fácil drenar o abscesso nessa região do que, por exemplo, se a vacinação for realizada na região do glúteo e ocorrer a formação de um abscesso nessa região. Então, esta imagem aqui só está indicando o local recomendado para vacinação em bovino, na tábua do pescoço, evitando assim locais onde ocorrem cortes cárneos nobres. Por isso, gente, eu fiz essa introdução para vocês entenderem a importância de se conhecer o sistema muscular e a localização dos principais músculos que constituem o corpo dos animais, em especial daqueles animais destinados à produção de carne, para que vocês consigam localizar onde estão as principais musculaturas que correspondem aos cortes cárneos nobres, ou seja, que têm maior valor no mercado, evitando assim a aplicação de fármacos e vacinas nessas regiões e possibilitando também a seleção de animais que apresentem uma melhor conformação de carcaça. Então, com base nessa introdução, eu convido vocês para que juntos nós possamos conhecer a estrutura micro e macroscópica do sistema muscular, assim como sua classificação e sua importância funcional. Antes de darmos sequência, eu vou apresentar para vocês um sumário com os principais tópicos que serão abordados no decorrer da aula. Então, no primeiro momento, eu vou definir biologia com vocês, em seguida conversaremos sobre a estrutura e composição do músculo, vou apresentar as estruturas da fibra muscular, envolvendo sua capacidade de contração e relaxamento, conversaremos sobre as funções do sistema muscular e os tipos de músculos que envolvem músculo liso e estriado, que pode ser cardíaco ou esquelético, e por último nós daremos um enfoque especial ao músculo estriado esquelético, falando a respeito da sua organização, uma vez que esse músculo ocorre associado ao tecido conjuntivo, tecido esse que vai constituir o tendão e a aponeurose, que vão fazer a fixação do músculo estriado esquelético às estruturas ósseas, possibilitando assim a movimentação do esqueleto. Conversaremos também a respeito da classificação desse músculo estriado esquelético, uma vez que ele pode ser classificado de acordo com o número de origens, número de inserções, número de ventres, de acordo com o movimento e função em que está implicado. E por último, eu vou apresentar a nomenclatura anatômica dos principais músculos que constituem o corpo animal. Então, vamos começar conversando a respeito do que se trata miologia. Então, de acordo com a etimologia da palavra, logos significa ciência, estudo, e mios significa músculo. Então, miologia é o ramo da anatomia que vai estudar o sistema muscular. Se vocês lembrarem lá da nossa primeira aula de anatomia, nós conversamos sobre a nomenclatura anatômica. Então, todas as estruturas do corpo do animal recebem uma nomenclatura anatômica, que num primeiro momento ela foi dada no latim, por se tratar de uma língua extinta que dificilmente sofreria variação, e em cada país essa nomenclatura foi traduzida para sua língua nativa. Bom, tenham em mente que no que diz respeito à musculatura, a nomenclatura dos músculos, ela sempre será descritiva da função e ou localização desse músculo. Então, notem aqui que nós temos 3 exemplos. Músculo flexor digital profundo. Então, é um músculo que vai promover a flexão do dígito e localiza-se mais profundamente em relação às outras estruturas que ocorrem nesse membro. O músculo tríceps braquial. Então, braquial, porque ele ocorre na região do braço, tríceps, porque ele apresenta 3 origens. Os músculos extensores do carpo ocorrem na região do carpo e têm como função realizar a extensão do carpo.
Então, lembrando disso, vai ser difícil vocês não conseguirem recordar o nome desses músculos. É só vocês lembrarem que a nomenclatura dos músculos sempre vai estar relacionada à função e ou sua localização. Agora, com relação à composição do músculo, as células musculares, elas são alongadas e devido a esse seu formato alongado, elas são designadas de fibras musculares. E no citossol dessas fibras musculares ocorrem filamentos proteicos de actina e miosina que se organizam constituindo as miofibrilas. Nós veremos mais adiante que esses filamentos de actina e miosina, no músculo estriado, eles se organizam de maneira paralela, constituindo uma unidade contráctil que nós chamamos de sarcômero, enquanto que no músculo liso, esses filamentos de actina e miosina, eles não se organizam de maneira paralela, eles se fixam a corpos densos e não constituem, portanto, essa unidade contráctil chamada de sarcômero. Nós veremos isso em mais detalhe mais adiante. E dada a sua peculiaridade conformacional, os componentes da fibra muscular também recebem designações específicas. Então, a membrana plasmática na fibra muscular é designada como sarcolema, o citoplasma como sarcoplasma, as mitocôndrias como sarcossomas e o retículo endoplasmático liso como retículo sarcoplasmático, que está implicado em especial no estoque de íons de cálcio, íon esse que vai ser muito importante durante o processo de contração muscular. E além disso, nós vimos que no citossol da fibra muscular ocorrem filamentos proteicos que se organizam constituindo miofibrilas. Agora, com relação às propriedades da fibra muscular, nós temos aqui, começando de baixo para cima, excitabilidade. Excitabilidade é uma propriedade que todas as células do corpo possuem. No entanto, a fibra muscular e as células nervosas apresentam essa propriedade com maior intensidade, que consiste na capacidade dessas células responderem a um sinal excitatório por meio de uma alteração de potencial elétrico da membrana. Condutividade é a capacidade que a fibra muscular tem de transmitir esse estímulo excitatório para as outras fibras musculares, como se fosse uma onda excitatória, culminando então na contração do músculo como um todo. Contratilidade, que é a capacidade da fibra muscular e, consequentemente, do músculo contrair, reduzir o seu tamanho mediante a um estímulo excitatório. Extensibilidade, que é a capacidade dessa fibra muscular sofrer um estiramento de até 3 vezes o seu tamanho de contração sem sofrer ruptura, e elasticidade, que é a capacidade dessa fibra muscular retornar ao seu comprimento de repouso após uma contração. Então, todas essas propriedades garantem ao sistema muscular a possibilidade de efetuar uma grande variedade de movimentos. Quanto às funções do sistema muscular, é importante ressaltar que o sistema muscular ele ocorre em associação a praticamente quase todos os outros sistemas que compõem o corpo animal. Então, ele integra o sistema locomotor associado ao sistema esquelético e articular, possibilitando a locomoção, ou seja, a movimentação do corpo, a manutenção da posição e estrutura corporal, a estabilização das articulações e, além disso, o músculo estriado esquelético tem a capacidade de apresentar repetidas contrações sob baixa temperatura, possibilitando assim a produção de calor. É por isso que nós dizemos, que quando nós estamos com frio, nós estamos tremendo de frio. Esse tremor nada mais é do que essa repetitiva contratilidade do músculo estriado esquelético para gerar calor.
Então, o sistema muscular também ocorre associado ao sistema digestivo, possibilitando a propulsão do alimento pelo esôfago e a propulsão do bolo fecal no intestino através de movimentos peristálticos ou peristaltismo. Também participa da constituição de esfíncteres, promovendo a contração e relaxamento desses esfíncteres. O sistema muscular também compõe o sistema circulatório linfático, uma vez que o coração nada mais é do que um músculo estriado cardíaco, e na parede dos vasos sanguíneos e linfáticos também ocorre musculatura cuja contratilidade permite a propulsão do sangue no interior dos vasos sanguíneos e da linfa no interior dos vasos linfáticos. O sistema muscular também ocorre associado ao sistema respiratório, então entre as costelas nós temos músculos intercostais e o diafragma, que também é uma estrutura muscular, cuja contração e relaxamento possibilitam os movimentos de inspiração, que é a entrada do ar na caixa torácica, e expiração, que é a saída do ar. O sistema muscular também ocorre associado ao sistema reprodutor, participando no macho dos processos de ereção e ejaculação e da fêmea nos processos de gestação e durante o parto. Também vai ocorrer associado ao sistema urinário, uma vez que na parede do ureter nós teremos musculatura que vai também facilitar a propulsão da urina em direção à bexiga, e a bexiga, que também é um órgão muscular. Então, notem o quão importante o sistema muscular é para o corpo, tanto animal quanto humano. Então, gente, todas essas funções do sistema muscular, elas vão ser controladas e coordenadas pelo sistema nervoso central em comunicação com o sistema nervoso periférico. Vale ressaltar que o sistema nervoso periférico ele é dividido em sistema nervoso autônomo e sistema nervoso somático. O sistema nervoso periférico autônomo, ele é responsável por controlar aquelas funções que são involuntárias, ou seja, que nós não temos autonomia de controle, enquanto que o sistema nervoso periférico somático, ele é responsável pelas funções voluntárias, ou seja, aquelas que estão sobre a nossa vontade, sobre o nosso controle. Então, em ambos os sistemas nervoso periférico, ele vai ser constituído por fibras nervosas. Então, nós vamos ter as fibras nervosas ou nervos aferentes, ou também designados como sensitivos, que vão captar uma informação local num determinado músculo, uma sensibilidade, e vão direcionar essa informação para o sistema nervoso central. No sistema nervoso central, essa informação vai ser processada e vai ser gerada uma resposta que, por meio de um outro nervo, uma outra fibra nervosa, agora designada como eferente ou motora, essa resposta vai vai alcançar esse músculo específico, promovendo a sua contração ou relaxamento. Bom, e como eu já disse anteriormente, o corpo animal ele é constituído por 3 tipos de músculo. Nós temos o músculo estriado, que pode ser cardíaco, que nada mais é do que o miocárdio, o coração, e o músculo estriado esquelético, que ocorre associado ao esqueleto, possibilitando o movimento do corpo. E além disso, nós temos o músculo liso, que ocorre na parede das vísceras e dos vasos sanguíneos e linfáticos. E qual é a diferença em termos de composição histológica e de contratilidade entre esses 3 músculos? É o que nós veremos a seguir. Vamos começar conversando então a respeito do músculo liso. O músculo liso ele é constituído por fibras musculares fusiformes, contendo apenas um núcleo central, e como o próprio nome dele já diz, ele é liso, ou seja, ele não apresenta estriações transversais, porque os filamentos de miosina e actina nesse tipo de músculo, eles não se dispõem de maneira paralela, ou seja, eles não constituem sarcômeros. Na realidade, esses filamentos, eles se encontram de maneira desorganizada no citossol da fibra muscular, do músculo liso, associado a corpos densos. E devido à ausência desses sarcômeros, a contração do músculo liso, ela é fraca, ela é lenta e involuntária, ou seja, controlada pelo sistema nervoso autônomo.
E aonde que ocorre músculo liso, então, que nós já dissemos anteriormente, associado às vísceras e aos vasos sanguíneos e linfáticos, ou seja, estruturas que nós não temos controle sobre a sua contratilidade. Já o músculo estriado cardíaco, ele ocorre no miocárdio, ou seja, ele compõe o coração. Esse músculo estriado cardíaco, ele é constituído por fibras musculares alongadas, que contém 1 a 2 núcleos centrais. Diferente do músculo liso, e como o próprio nome já diz, o músculo estriado cardíaco, ele vai apresentar estriações transversais, ou seja, nesse tipo muscular, os filamentos de actina e miosina se dispõem de maneira paralela entre si, constituindo os sarcômeros, e devido à presença desses sarcômeros, esse tipo muscular se caracteriza por apresentar uma contração forte, rápida, porém involuntária, tá? Sob controle do sistema nervoso autônomo, uma vez que nós não conseguimos controlar os nossos próprios batimentos cardíacos. Além disso, uma informação importante: no coração ocorrem áreas de células autoexcitáveis, chamadas essas áreas designadas de nodos. Então, nós temos o nodo sinoatrial e o nodo atrioventricular. Então, nessas regiões ocorrem células com capacidade de gerar potencial excitatório, garantindo assim a contratilidade do coração. É por isso que mesmo após o óbito, se você remover o coração do corpo do animal, ele continua mantendo o seu batimento cardíaco durante um certo período. Outra característica importante do músculo estriado cardíaco é que ocorrem esses discos intercalares entre as fibras musculares. Esses discos intercalares são discos de tecido conjuntivo que ocorrem entre as fibras musculares que constituem esse músculo e está implicado, na realidade, na condutividade desse sinal excitatório entre as fibras musculares, garantindo, então, o batimento cardíaco. E por último, nós temos o músculo estriado esquelético, que se caracteriza por apresentar fibras musculares cilíndricas multinucleadas com os núcleos localizados na periferia dessas fibras, como vocês podem evidenciar nesse corte histológico, assim como o músculo estriado cardíaco e, como o próprio nome já diz, estriado. O músculo estriado esquelético apresenta estriações transversais, ou seja, os filamentos de actina e miosina organizados na forma de sarcômero, e devido a isso, esse músculo apresenta uma contração forte, rápida, porém involuntária, ou seja, sob o controle do sistema nervoso periférico somático, uma vez que nós conseguimos ter controle sobre nossos movimentos corporais. Este músculo estriado esquelético, como o próprio nome diz, ocorre associado ao esqueleto. E está implicado, portanto, nos nossos movimentos corporais, ou seja, na movimentação do corpo. Então, nesta imagem desse corte histológico de músculo estriado esquelético, vocês conseguem, inclusive, visualizar essas estriações transversais. E na imagem localizada no canto inferior direito desse slide, vocês conseguem, na realidade, uma imagem ilustrativa de um sarcômero, para vocês visualizarem como se dá a disposição dos filamentos de actina e miosina na constituição desse sarcômero. Então, nos músculos estriados, não apenas esquelético, mas também no cardíaco, os filamentos proteicos de actina e miosina, eles se organizam de maneira paralela entre si e de maneira alternada, né? Filamentos de actina, miosina, constituindo essa unidade contráctil que nós chamamos de sarcômero e garantindo, assim, uma contração mais forte, mais intensa a esses tipos musculares. Então, neste slide, nós temos uma figura ilustrativa do sarcômero. Nessa primeira imagem, nós temos um sarcômero relaxado e nessa segunda imagem, nós temos um sarcômero contraído. Notem que no processo de contração, o filamento de actina é como se ele corresse
por cima do filamento de miosina. E esses sarcômeros, eles vão se repetir lado ao lado ao longo de toda a fibra muscular, de modo que quando cada sarcômero se contrai, o músculo como um todo também vai reduzir o seu tamanho, ou seja, vai contrair. E como que se dá o controle nervoso para que resulte na contração do sarcômero e, consequentemente, na contração muscular? Então, existem receptores sensitivos na pele. Então, vamos supor que eu estou com a minha mão sobre o fogo. Esses receptores vão captar a informação de queimação, de dor. E daí essa informação vai ser transmitida por meio das fibras nervosas sensitivas ou aferentes até a medula espinhal, que compõe o sistema nervoso central. Da medula espinhal, essa informação é encaminhada para o cérebro. No cérebro vai ser gerada uma resposta que então, por meio da fibra nervosa eferente ou motora, essa resposta vai ser encaminhada para o músculo, no caso que irriga, né, as estruturas ósseas que compõem a minha mão, para que haja a contração e eu remova a minha mão que está sobre o fogo. O ponto de contato da fibra nervosa motora ou eferente com a fibra muscular constitui o que nós chamamos de placa motora. Então, o axônio dessa fibra nervosa motora que está chegando na fibra muscular forma uma região que é chamada de placa motora, onde vai ocorrer a liberação de neurotransmissores que vão se ligar a receptores específicos na fibra muscular, causando uma alteração de potencial de membrana nessa fibra muscular e resultando em alterações químicas no interior dessas fibras musculares que resultarão na contração do sarcômero e, consequentemente, na contração muscular. Tá, mas daí vocês vão me questionar, mas qual que é o mecanismo que vai resultar na contração desses sarcômeros? Então, aqui nós temos uma imagem ilustrativa. Então, aqui nós temos a região da placa motora, vai chegar um impulso nervoso nessa placa motora, vai ocorrer daí a liberação de neurotransmissores. Esses neurotransmissores vão se ligar a receptores específicos da fibra muscular, causando uma desestabilização da membrana plasmática da fibra muscular e consequente desestabilização do retículo sarcoplasmático com liberação de íons de cálcio para o citossol da fibra muscular. Aqui tem um detalhe importante. Os filamentos de actina que constituem o sarcômero, eles não ocorrem de maneira isolada. Então, envolvendo o filamento de actina, nós temos um filamento de tropomiosina e ligado a esse filamento de tropomiosina, nós temos moléculas de troponina que tampam justamente o sítio de ligação da miosina à actina. Então, quando ocorre a liberação dos íons de cálcio, esses íons de cálcio se ligam à troponina e, ao ocorrer a ligação do cálcio à troponina, isso causa uma alteração conformacional da tropomiosina, expondo o sítio de ligação da cabeça da miosina à actina. Aí, por meio da ligação de uma molécula de ATP à cabeça da miosina, essa cabeça da miosina se conecta ao seu sítio de ligação específico na actina e contrai, ou seja, empurra o filamento de actina sobre ela. Então, você tem o deslizamento do filamento de actina sobre o filamento de miosina, resultando na contração desse sarcômero. Posteriormente, para que haja o relaxamento, é necessário mais uma nova molécula de ATP para que a cabeça de miosina se desprenda do seu sítio de ligação na actina, se ligue ao ATP e quando ocorre quando a cabeça da miosina se desprende da actina, a actina retorna à sua posição normal e assim nós temos o relaxamento do sarcômero e, consequentemente, da musculatura. Aqui eu tinha colocado um vídeo representando esse mecanismo para vocês entenderem melhor, mas eu vou deixar na descrição do vídeo um acesso a um outro vídeo dinâmico, explicativo, para vocês entenderem todo esse mecanismo. Então, basicamente, aqui está representado a miosina em rosa, né? O filamento de actina constituído por monômeros de actina em azul.
Notem que a actina ela encontra-se associada a um filamento de tropomiosina e a moléculas de troponina. Observem que no repouso a tropomiosina tampa o sítio de ligação da cabeça da miosina à actina. Então é necessário que chegue um impulso nervoso nessa fibra muscular para causar uma desestabilização do retículo sarcoplasmático e liberar os íons de cálcio. Esses íons de cálcio, ao se ligar à troponina, alteram essa disposição da tropomiosina, expondo então o sítio de ligação na actina. Aí, com o uso de uma molécula de ATP, essa cabeça da miosina se dobra, se liga ao sítio de ligação específico ali na actina e promove a contração, ou seja, o deslizamento da actina sobre a miosina. Para que ocorra o relaxamento desse sarcômero, como eu já disse anteriormente, é necessário mais uma molécula de ATP. Para que a cabeça da actina, da miosina, se ligue a essa molécula de ATP, liberando assim a actina que volta à sua posição de repouso normal, relaxando assim o sarcômero e, consequentemente, a musculatura.